Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast, Diálogos, do Centro Universitário Farias Brito, e hoje com um tema muito especial, um tema estratégico para o estado do Ceará, que é o Complexo Industrial Portuário do Pecém. Contamos aqui com o presidente do CIP, Complexo Industrial Portuário do Pecém, o professor Hugo Figueiredo, que também é professor da Universidade Federal do Ceará, já foi secretário do Planejamento, já foi presidente da SEGAS, E aqui o professor Genésio, que é professor do Centro Universitário Farias Brito, vai nos ajudar aqui nesse diálogo com o Hugo Figueiredo. Hugo, eu queria que você pudesse começar, de forma didática, para nos dizer, e os que estão acompanhando aqui o nosso programa, o que é mesmo o Complexo Industrial Portuário do Pecém e qual a sua importância para o estado do Ceará, para o Nordeste e para o Brasil, Bom, primeiro agradecer ao professor Arthur Bruno pelo convite de participar desse podcast Diálogo. Uma satisfação, uma honra estar aqui, podendo compartilhar a nossa experiência no Complexo Industrial Portuário do Pecém e também cumprimentar o professor Genésio, que está participando desse debate, um tema muito interessante para o desenvolvimento do estado do Ceará, do Nordeste do Brasil. O Complexo Industrial Portuário do Pecém, na verdade, é um território de desenvolvimento. Ele fica no limite dos municípios de Caucaia e São Gonçalo, aproximadamente 50 quilômetros aqui de Fortaleza. É um território que vem sendo gerido pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial Portuário do Pecém, que é a CIP. A CIP ela tem essa responsabilidade de gerir não só o porto do Pecém, que é o principal equipamento âncora desse território, mas também toda essa área, que são 19 mil hectares, foram criadas aqui pelo governo do estado do Ceará para poder promover o desenvolvimento estrutural do estado. Na verdade, fazer as grandes transformações na economia e na sociedade que o estado do Ceará precisa para acelerar o seu desenvolvimento e trazer uma velocidade muito maior que o Ceará precisa para continuar crescendo e atendendo a toda a sua população, não só na região do território do Pecém propriamente dita, mas também no restante do território do estado. Ou seja, é uma área que tem o porto, mas que tem toda uma área onde as indústrias se instalam com benefícios fiscais, Agora, lá também, Hugo, temos a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. Até pouco tempo era a única do Brasil, não sei se continua, você pode falar sobre isso. E eu queria que você também dissesse qual a importância de ter uma ZPE, o que é mesmo uma ZPE, e qual a importância dela dentro ali do CIP, do Complexo Industrial Portuário do Pecém. Bom, quando o Complexo Industrial Portuário do Pecém foi criado, isso aí no final da década de 90, do século passado, o objetivo era atrair grandes empreendimentos estruturantes que pudessem realmente transformar a economia do estado. Na época se pensava numa refinaria, numa siderúrgica, e por isso que foi criado esse porto, o Porto do Pecém, uma localização adequada, com uma logística bem eficiente, para permitir a atração desses grandes negócios, já que na época, e agora já confirmado, o Porto do Mucuripe já apresentava uma série de restrições para crescimento e atração desse tipo de negócio. Para atrair esses grandes empreendimentos, além da logística competitiva expressada através do porto, foi necessário também instituir uma política industrial de atração de negócios com foco na exportação. E essa política se materializou através da criação da ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. É um território dentro do complexo. Nós temos lá 6 mil hectares, desses 19 mil hectares, 6 mil hectares destinados à Zona de Processamento de Exportação, e através dessa área específica de incentivo, de incentivos fiscais para empresas com vocação exportadora, nós conseguimos atrair o primeiro empreendimento de ZPE aqui no Brasil. A ZPE foi criada em 2013, foi a primeira ZPE do Brasil, é a que está em operação plena até hoje. Ela conseguiu atrair, juntando o porto e mais esses incentivos fiscais oferecidos pela ZPE, a siderúrgica do Pecém, que é hoje uma empresa, é a maior empresa do estado do Ceará, o Grupo ArcelorMittal, que mostra a efetividade dessa decisão, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, quando o porto começou a operar, quando o complexo foi criado.
e, de fato, conseguimos atrair a siderúrgica que opera desde 2016 no PSM. Perfeito. Professor Genésio, o Ceará, durante aí o seu processo de desenvolvimento econômico, ele quase sempre foi um estado de setor primário da economia, né? Nós tínhamos ali a agricultura, sobretudo do algodão, e a criação de gado, né? Por isso se fala a economia do boi e do algodão. Quer dizer, isso praticamente até os anos 40, os anos 50, é basicamente a nossa economia, né? Depois o governo Vigílio Távora começa a pensar esse processo de industrialização, esses grandes investimentos já eram pensados ali no início dos anos 60, não é, por Vigílio Távora. O porto do Mucuripe foi fundamental depois da Segunda Guerra, vai começar mesmo a funcionar bem a partir dos anos 50, né? Portanto, é recente. O Ceará ainda não era um estado industrial. Então, uma coisa que eu queria que você pudesse comentar é que me parece que o Ceará ele teve o privilégio de ter uma continuidade administrativa em determinadas políticas. Quer dizer, isso foi iniciado lá, pensado ainda Vigílio Távora, mas Tasso Gereissati é que vai desenvolver esses grandes projetos do seu início, vai ter continuidade com Lúcio Alcântara, Ciro Gomes, Cid Gomes, né? Inclusive o ZPE já foi no governo Cid Gomes, e governo Camilo e agora governo Elmano. Houve uma continuidade, um aprofundamento, claro, um aperfeiçoamento de tudo isso. Me parece que poucos estados tiveram esse privilégio que nós tivemos aqui, estamos tendo no Ceará. Você concorda? Concordo. Primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade, professor Arthur Bruno, presidente Hugo, estar aqui junto com vocês, discutindo esse tema tão importante para o estado do Ceará. E eu concordo, assim, o estado do Ceará ele tem uma continuidade de políticas de Estado acima de políticas de governo, né? Você citou vários nomes, não necessariamente são de coligações partidárias. Isso, às vezes até de oposição. Mas todos cearenses visando o bem do Estado, visando o bem da população, né? E eu acrescentaria essa questão do desenvolvimento, e aí eu vou puxar um pouco para o nosso assunto da docência. Perfeito. O governo do Estado do Ceará, quando eu falo governo também, instituição, não política, né? Sim. Também sempre incentivou o desenvolvimento da educação do nosso povo. Perfeito. Nós somos reconhecidos nacionalmente por um povo que estuda, que se desenvolve, que gera grandes nomes. Só que a gente tinha um problema de, como você falou, economia primária. Então, você desenvolve um jovem universitário, ele vai embora, porque ele não tinha solo para trabalhar aqui no estado do Ceará. Ele tinha alta capacidade de conhecimento, mas pouca oportunidade de trabalho. Aí ele migrava para grandes centros econômicos, tecnológicos, onde ele pudesse ser absorvido. Perfeito. A ZPE, a CIP e tantas outras empresas que têm vindo se instalar na região do PECEM, do Porto do PECEM, elas vêm fechar essa união entre a educação, a docência que a gente tem no estado do Ceará, com a tecnologia, as oportunidades de emprego e desenvolvimento da economia. Então, se a gente tem, por um lado, pessoas sendo formadas na parte, e aí eu vou falar da minha área, que é a área de gestão, e você tem grandes empresas vindo se instalar no estado do Ceará, a gente começa a ter um desafio muito maior para os nossos jovens. Há uma demanda por mão de obra mais qualificada, né? E isso inspira as pessoas a querer estudar mais, a se desenvolver, e dizer, pô, se eu sou o melhor estudante do Brasil, reconhecidamente por todos os jornais e por aí vai, por que então que eu tenho que morar fora para trabalhar se eu não posso ficar aqui? E aí você tem as grandes empresas vindo se instalar no Ceará, e aí você casa essas oportunidades. Então, são desafios de gestão, né, com as grandes demandas que estão vindo agora, são desafios de tecnologia, são desafios de futuro, porque o Ceará começa a trazer temas portadores de futuro, não é mais fazer mais do mesmo, mas fazer diferente. Você tem logística, né, ligado à Europa, Estados Unidos, Ásia. Então, são temas que se correlacionam. Perfeito. Sempre para o bem do desenvolvimento do nosso povo e do nosso Estado. Perfeito. Hugo, o professor Genésio falou de logística, né? O Porto do PECEM é um equipamento de logística formidável, talvez um dos mais importantes portos do Brasil, né? Inclusive nessa área aqui, né? Norte e Nordeste, talvez seja hoje, compete com o Suape, mas talvez em determinados mercados, talvez seja até superior à Suape. Mas nós precisávamos de uma ferrovia, né? Porque, infelizmente, quem liderou o desenvolvimento econômico do Brasil demorou a entender que a rodovia para transporte é muito caro.
não é? E é, às vezes, pouco eficiente. A ferrovia nem se compara a uma capacidade imensa de transporte, de logística. E um dos grandes projetos que estão hoje em desenvolvimento do Ceará é a Transnordestina, não é? Inclusive, é um dos projetos prioritários hoje nessa relação do governo do Estado com o governo federal. Eu queria que você nos explicasse, fazer essa conexão entre a Transnordestina, o Porto do Pecém, e o que isso pode gerar para o nosso desenvolvimento econômico, tanto na área de comércio, de transporte, e também na área industrial. Perfeito. Acho que se a gente fizer um resgate, aqui, você mencionou um pouco aqui da história econômica do Ceará, passando pelo binômio boi, algodão, onde se buscava, na época, explorar os recursos agrícolas, né, do solo. Um segundo momento, o Estado do Ceará começou a beneficiar esses produtos, esses produtos agrícolas. Então, surgiram aí beneficiamento de castanha, né, beneficiamento de algodão. Na década de 70, o Estado começou a vislumbrar uma estratégia para atrair empresas intensivas em mão de obra. Perfeito. Né, através de incentivos fiscais. Isso. Essa estratégia avançou até um determinado ponto, né, e ela acabou por se exaurir na medida em que a indústria de calçados, exato, né, de roupas, calçado, de têxtil, confecções, né, que inclusive o Estado foi muito feliz. Hoje é o maior produtor de calçados do Brasil, por sinal. Né? E ainda hoje tem uma participação relevante na economia do Estado. Perfeito. Têxtil, confecção, são setores tradicionais que por muito tempo sustentaram o crescimento dentro de uma estratégia alinhada realmente de desenvolvimento do Estado do Ceará. Agora, além disso, é importante avançar, né, em outros instrumentos que consigam atrair novos negócios. Então, a logística é fundamental para garantir a competitividade desses setores que passam a depender não apenas de mão de obra barata e de incentivos fiscais, realmente de efetividade e competitividade nas operações. E, nesse sentido, o Porto do Pecém, alinhado a essa nova estrutura de ferrovias aqui do Nordeste, vem a calhar com essa iniciativa, com essa visão de desenvolvimento do Estado. Perfeito. A Transnordestina, para a gente colocar aqui em perspectiva, é um projeto que já vem com mais de 20 anos aí, né, em gestação e realmente sofreu agora, né, nesses últimos 10 anos uma série de transformações. Sim. E agora, finalmente, né, nos últimos 2 anos, né, a gente percebeu uma aceleração no momento em que a Transnordestina passou a se conectar exclusivamente nessa primeira fase com o Pecém, vindo do interior do Piauí. Então, a Transnordestina hoje é uma ferrovia que vai trazer, né, vai conectar toda a produção, né, do agronegócio da região do sul do Piauí, do Maranhão, do Tocantins e da Bahia. O Matopiba, né? É o Matopiba. Somente soja, né? Exatamente. Aí nós temos um dos polos de maior crescimento agrícola do Brasil, conectado com o mercado externo. Então, a partir da Transnordestina, que deve chegar aqui, né, com cargas no Pecém em 2027, certo, né, nós teremos a possibilidade de movimentar mais de 20 milhões de toneladas, né, de grãos. E aí eu estou falando aí de soja, de milho, também algodão. Perfeito. Essa produção do Matopiba, que será trazida pela Transnordestina, são mais de 1.000 quilômetros de trilhos, né, investimentos aqui da ordem de 10 bilhões de reais. E a Transnordestina, ela liga vários portos, né? Na verdade, hoje, o projeto da Transnordestina hoje, ela vai conectar o Matopiba, no interior do Piauí, apenas ao Porto do Pecém. Certo. No futuro, né, se pretende conectar também ao Porto de Suape. Perfeito. Mas, nesse momento, né, o foco dos recursos é para que ela execute a obra e faça a conexão até o Porto do Pecém. O que, para o Estado do Ceará, é extraordinário, porque vai permitir o desenvolvimento não só do porto. A expectativa hoje, nós estamos movimentando no Porto do Pecém em torno de 19 milhões de toneladas ano. Com a chegada da Transnordestina a partir de 27, a gente pretende dobrar esse volume de carga. Então, só para você ter uma ideia do impacto que isso tem apenas no porto. Mas não é só isso. É desenvolvimento ao longo da própria ferrovia. Ela entra no estado do Ceará, né, pelo sul do estado, né, então passa aqui pelo Cariri, né? Brejo Santo, Missão Velha,
né? Sertão Central, corta né? todo o Sertão Central até chegar aqui no Porto do Pecém. Então, é uma obra fundamental para o desenvolvimento do Estado, com possibilidade de agregação de valor, desenvolvimento aí de diversas cadeias produtivas ao longo do seu percurso e também com o próprio Porto do Pecém. Hugo, inclusive, esse produto ele vai acabar ficando mais barato, porque, veja bem, hoje ele deve ser exportado ou pelo Porto de Santos ou pelo Porto de Paranaguá, possivelmente. Quer dizer, imagina essa produção que desce, vem ali do Centro-Oeste. Mato Grosso hoje é o maior produtor agrícola do país, né? Você imagina. E agora ele vai subir. E aqui o Porto do Pecém, bem mais próximo da Europa, bem mais próximo da América do Norte, né? E aí tem ainda a Ásia, que com a duplicação do Porto do Panamá, nós somos relativamente próximos do Panamá, vai pegar ali o Oceano Pacífico para vender lá para a Ásia, né? Quer dizer, vai ser um transporte mais barato, isso vai também ter uma consequência do preço mais baixo, isso vai ser bom para o produtor, para o exportador, para o comerciante e, evidentemente, para o nosso Estado, né? É eficiência na veia da logística. Então, nós poderemos trazer pelo Pecém e alcançar a partir do Pecém os mercados externos aqui da Ásia, da Europa, da América do Norte, mas também processar esses grãos todos ao longo da própria Transnordestina, ou seja, desenvolvendo o Estado também, o Estado do Ceará. Agora, é importante que, além desse efeito de eficiência, de logística, nós temos também um efeito ambiental, porque eu vou estar tirando também das rodovias, né, uma quantidade de veículos imensos que hoje fazem essa movimentação desses grãos. Eu não sei, Hugo, Genésio, se vocês têm essa informação. Mas, assim, imagina um caminhão levando essa carga. Um trem, dá para ser muitos caminhões de carga, não, Hugo? Não sei se você tem esse número, mas eu já me falaram. Você não tem nem comparação. O que um trem pode levar do que um caminhão. É muito diferente, é um volume muito mais extenso. Não tenha dúvida. Não é? A quantidade de caminhões que você retira, né, da estrada, não é? Combustível fóssil, diesel. Fóssil, né? Exatamente. E você ter mais rapidez, né, na movimentação das cargas, né, menor emissão, né, de gases de efeito estufa. De gases de efeito estufa. Enfim, né, é um ganha-ganha muito importante aí para toda a cadeia logística e para o Estado do Ceará em particular. É só um dado de grandeza, professor Bruno. Eu uma vez estava na Europa e estava esperando um trem, né, e eu vindo um trem de carga. Eu contei 40 vagões. Olha aí. Exatamente, eu estava com esse pensamento de estou tirando 40 caminhões de uma estrada e vai aqui, obviamente tem algumas conexões e tal, mas vai 40 de uma vez só. A agilidade que isso gera, economia, rapidez, enfim, eficiência. Você imagina que é 40 caminhões numa estrada nossa aqui, que às vezes é mão simples. Não tem condições, né? Não flui. Então, eu acho que a opção que os nossos governos, sobretudo os governos federais, fizeram pela rodovia e não pela ferrovia foi um grande erro, né? Diferente dos Estados Unidos, da Rússia e da própria Europa, onde o principal, né, caminho da mercadoria é, sem dúvida, o trem, a ferrovia, né? Infelizmente, foi um grande erro estratégico, mas que isso começa a ser corrigido. Possivelmente havia alguma justificativa plausível, mas enfim... Para desenvolver a indústria automobilística, a indústria do petróleo, né? Mas não, houve muito lobby aí. Acabou não dando muito benefício para a nossa logística em si, não muito. O Hugo, você falou em gases de efeito estufa. Nós agora, recentemente, tivemos aí a COP29, né, lá em Baku, Azerbaijão. O ano que vem teremos a COP30 em Belém. Hoje a sociedade toda está muito voltada para a sustentabilidade, para a questão das mudanças climáticas, né? E uma boa notícia também que nós temos no Ceará são as energias renováveis. E isso também passa pelo CIP, pelo Complexo Industrial Portuário do Pecém, e passa pelo hidrogênio verde. Eu queria que você pudesse aqui colocar, quer dizer, o que é que está se pensando mesmo aí, o que é que o Ceará... E uma coisa bacana que eu vejo aqui no Ceará, Genésio, não sei se você concorda, é essa aliança do setor produtivo, você vê a FIEC, aliada às universidades, aliada ao governo estadual, aí entra também as gestões municipais, o setor produtivo, essa aliança, né, pelo desenvolvimento, e a gente vê isso nessa área das energias. Não, eu sei que você é um ambientalista também, deve vibrar
com essas boas notícias. Mas diga aí, como é que está sendo pensado, Hugo? Eu reputo a transição energética como uma das maiores oportunidades que, eu não estou nem falando aqui do PSEM ou do Ceará, que o Brasil já teve para se posicionar geopoliticamente dentro de toda essa discussão aqui de atuação global. Tá. Hoje, o Brasil, aqui eu vou falar do Brasil, mas um potencial maior se encontra no Nordeste, de produção de energias renováveis é muito, muito superior ao que o próprio Brasil consome de energia. Tá. O Brasil hoje já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, a sua matriz elétrica, ou seja, as fontes de energia para produção de energia elétrica são mais de 90% renováveis, incluindo a hidráulica e aquelas que mais crescem hoje, que são eu não sei se no mundo tem solar. algum país com esse percentual. Talvez na escala que nós temos hoje aqui no Brasil não há. Tem alguns países do norte europeu, dos nórdicos, como a Noruega, países, que tem alguns... o Canadá tem muitas fontes hidráulicas, mas esses países hoje, na escala que nós temos aqui no Brasil, com energia abundante e barata, a gente não tem concorrência. Né? E por conta disso, né, o Brasil tem uma oportunidade gigante de ter um papel fundamental nessa nova economia de energias renováveis, nessa transição energética, que tem sido acelerada por essas disputas, né, na Europa, a guerra da Ucrânia, na própria a guerra no Oriente Médio também. Então, essa transição energética tem se acelerado e abriu aqui para nós, no estado do Ceará, uma oportunidade muito grande de o Ceará, né, através da sua cadeia de produção de energias renováveis e a sua logística favorável no Porto do Pecém, ser um protagonista na produção de energias renováveis e de hidrogênio verde. Né? Quando a gente fala de hidrogênio verde... Explica aí também para o nosso público o que é o hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio verde, na verdade, é um combustível, né, que é obtido através da quebra da molécula da água. Então, a água é hidrogênio e oxigênio. Então, você quebra essa molécula da água através de energia, e energia renovável, daí o nome hidrogênio verde, porque você está utilizando energia renovável para produzir esse hidrogênio. Perfeito. Sem qualquer emissão de carbono, de gases de efeito estufa. Perfeito. Então, totalmente renovável, né? E, portanto, aí o nome verde. E a energia renovável, ela representa em torno de 70% do custo dessa produção de hidrogênio. Porque você tem a água, você tem a energia para produzir o hidrogênio, né? E alguns outros custos operacionais. A energia, se você tem energia que representa 70% do custo da produção de hidrogênio, e essa energia é abundante e barata e renovável, né, é tudo que você precisa e é o que nós temos aqui no Ceará para sermos protagonistas. Tem vários estudos de consultorias internacionais que apontam que o Ceará, e mais especificamente o Pecém, é o melhor local do mundo para produzir o hidrogênio verde e entregar nos principais mercados consumidores da Europa e da Ásia, custo mais barato. Então, é por isso que nós estamos muito animados e o Estado do Ceará tem trabalhado fortemente através de uma governança compartilhada aqui, envolvendo a academia, o setor privado e a parceria que o Estado do Ceará tem com o Porto de Roterdã, na Europa, que é o maior... Inclusive é sócio do CIP, né? Exatamente. O Porto de Roterdã, desde 2018, é sócio lá do CIP, né? E é o principal, é o maior porto da Europa, está entre os 10 maiores do mundo, né? E é o canal de entrega desse hidrogênio verde na forma de amônia, porque esse hidrogênio, para você transportar a longas distâncias hoje, você requer uma tecnologia mais adequada para que consiga ser entregue nos principais mercados consumidores, e a forma de transportar esse hidrogênio é convertê-lo em amônia, ou seja, você produz o hidrogênio, captura do ar o nitrogênio, faz a amônia, e essa amônia é transportada por navios. Líquida? Ela vai ser transportada ela é transportada líquida, né,
em navios. Esse transporte de amônia no mundo já existe hoje, então ela é transportada por navios até Roterdã, e de Roterdã essa amônia pode ser entregue na forma de amônia mesmo para os consumidores que têm interesse em consumir a própria amônia, ou então ela é quebrada de volta em hidrogênio, e esse hidrogênio é levado por dutos até os principais mercados consumidores. Hoje a própria Holanda e principalmente a Alemanha. Do lado ali da Holanda, né? Fazendo do lado fronteira. da Holanda, exatamente. Que hoje é o maior mercado demandante de hidrogênio verde, principalmente porque eles estão num processo acelerado de transição energética, mas também de segurança energética por conta da guerra da Ucrânia. E a Alemanha foi o principal país afetado, porque houve o corte do gás da Rússia para a Alemanha. Então a Alemanha ela tomou uma medida realmente importante de substituir, onde for possível, esse gás natural que antes vinha da Rússia. Professor, sim, Genésio. Só para complementar aqui a fala do presidente Hugo, assim, vou pegar primeiro a sua fala da tríade, né? Governo, instituições de ensino e a iniciativa privada. Né? Eu tenho a grata satisfação de fazer parte das duas comissões. A Comissão de Inovação da FIEC e a Comissão de Inovação da FUNCAP. Para quem não conhece, a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, né, que está ali colocando dinheiro público para incentivar a pesquisa, desenvolvimento de ações e tudo mais. As duas instituições estão fomentando grandemente o desenvolvimento do hidrogênio verde, o FIEC, através da captação de recursos de empresas para instalação no estado do Ceará, né, movimentação junto ao governo na parte política, para regulamentação de leis, etc. E a FUNCAP hoje tem a Rede Verde, né, que é a rede de pesquisa que tem 24 grupos de pesquisa de 16 instituições de ensino do estado do Ceará voltados para o hidrogênio verde. Né, o presidente Hugo falou sobre a amônia, por exemplo. Para quem talvez o público não saiba, a importância da amônia, ela é a base dos fertilizantes agrícolas. O Brasil, 1/3 do PIB, vem do agronegócio. Né? E nós importamos esse fertilizante. Perfeitamente. Né? Nós importamos com muito problema agora, devido à guerra, problema com dólar, o câmbio não está tão favorável, então você tem restrição de produto com o câmbio alto. Perfeito para elevar o preço. Se eleva o preço na entrada do produto, não tem como o produto do agro sair barato. Né? Então, assim, acaba afetando a mesa da nossa população. Perfeito. E hoje de manhã, exatamente hoje de manhã, eu estava tomando café e estava saindo a reportagem que a Petrobras está investindo recursos, exatamente porque não tem amônia, ela está investindo recursos em novas instalações e revitalizando algumas instalações para produzir amônia a partir do gás natural. Mas aí a gente tem um problema da fonte fóssil e a questão de geração de emissão de carbono e tudo mais. Temos um problema atual, perfeito, a gente tem que atuar nesse problema pontual agora, mas logo, logo, talvez hidrogênio verde com amônia, a gente tem uma redução do uso do gás natural, produzindo amônia nacional, ajudando o agronegócio e sendo ambientalmente correto. Então, você começa a fechar uma série de lacunas e o Brasil passa a ser protagonista nessa história do meio ambiente, desenvolvimento econômico, tecnológico, e o Ceará está na frente disso daí. Né? Então, isso. O professor Genésio falou em fertilizante. Eu estive agora, semana passada, em São Paulo, e fui na Amazul. A Amazul é uma empresa ligada às nossas Forças Armadas, mas que pensa estrategicamente, trabalha estrategicamente também com a questão nuclear. Né? E a pergunta que eu faço, Hugo, se dentro dessa estratégia de desenvolvimento econômico, dentro dessa estratégia de incentivos, de atrair empresas, um projeto já que tem bastante tempo que está sendo gestado, mas ainda não se desenvolveu totalmente, porque depende também da questão da licença ambiental, do próprio IBAMA, que é Santa Quitéria. Lá nós temos fosfato, né? 99% lá é fosfato, e alguma coisa de urânio. Os dois são estratégicos, né? O urânio para a questão energética e vários outros usos, e o fosfato, que é justamente isso que você está me dizendo, que a gente importa, né? Muito fosfato, e temos aqui possivelmente a maior mina do Brasil, nas maiores do mundo. Dentro dessa questão estrutural, né? Está pensado também como é que Santa Quitéria vai se conectar ao CIP? Tem estudos nesse sentido também? Bom, é importante a gente entender como esses fertilizantes eles desempenham
um papel de relevância dentro da economia do agronegócio e como isso se relaciona, inclusive, com a Transnordestina, que a gente estava falando antes. Tá. Se nós tivermos a produção de amônia, a nossa expectativa é que isso aconteça a partir de 2028, né? Tá. Dentro desse polo de produção de hidrogênio verde no complexo do PECEM, nós teremos a possibilidade de produzir a ureia, o sulfato de amônia, que são esses fertilizantes nitrogenados utilizados por esse agronegócio lá no Mato Piba. Então, nós teremos a possibilidade de conectar, através da Transnordestina, que vai trazer os grãos do Mato Piba, voltar com os fertilizantes. Ok. Saindo daqui agora para lá. Levando para lá. Para onde está sendo produzido. Exatamente. Para descarbonizar a produção agrícola do país, ao mesmo tempo em que transforma o país, né, aumenta a eficiência, em um produtor do agronegócio autossuficiente na produção de fertilizantes nitrogenados. E aí a gente entra numa situação similar também com a produção de fertilizantes o fosfato de fosfatados. Né? Esses fertilizantes hoje também são importados. E tem problemas também, né? O Brasil também importa em torno de 80%, 90% desses fertilizantes fosfatados. Então, aqui no Ceará nós teremos a possibilidade de produzir não só o fertilizante nitrogenado, mas também o fertilizante fosfatado, né? A nossa expectativa realmente é que, com a entrada em produção da mina de Itatiaia, a gente tenha uma oferta de fosfato para a produção de fertilizantes fosfatados e dessa forma conseguir escoar através da ferrovia transnordestina para os principais polos consumidores do interior do Nordeste. Então, está totalmente alinhado com a estratégia. Perfeito. Hugo, você falou em energias renováveis, o Ceará, né, o Nordeste de uma maneira geral, mas o Ceará muitos também por causa do Porto do PECEM, nós temos uma capacidade muito grande em energia eólica e energia solar, né? Inclusive eólica onshore e offshore, não é? No mar, né? De ter essas usinas eólicas no mar, né? Já vários projetos estão aí pensados e me parece que a ZPE já atraiu vários investidores, já tem várias empresas, inclusive alugaram lá já espaço, já estão se desenvolvendo lá projetos lá na zona de processamento de exportação. Queria que você falasse um pouco disso, porque há essa expectativa, né? Da sustentabilidade, da gente realmente dar uma prioridade para a energia eólica e a energia solar, que é um potencial enorme. Antigamente se reclamava muito do calor aqui do Ceará, do sol caudicante, mas parece que hoje é um grande, talvez um dos maiores ativos, é o sol, né? Aqui do estado do Ceará. Não é isso? Pois sem dúvida. Hoje o Complexo Industrial Portuário do PECEM, ele abriga em torno de 90 empresas que fazem negócios dentro do território dos 19 mil hectares e geram 20 mil empregos 90 diretos. Empresas já mais de 90 instaladas empresas ou se instalando? Ou instaladas ou operando, né, através de outros negócios lá no PECEM. Perfeito. E fora isso, essas empresas elas geram 20 mil empregos diretos dentro do território e mais 60 mil empregos indiretos ao longo da cadeia. Então, são em torno de 80 mil empregos gerados pelo complexo do PECEM aqui, não só dentro do território do PECEM, mas também no estado do Ceará como um todo. A nossa expectativa com esse polo de hidrogênio verde é que a gente consiga duplicar essa quantidade de empregos gerados dentro de toda a cadeia produtiva, não só na produção de hidrogênio verde, mas na geração de energia renovável eólica e solar em outros municípios do estado, levando o desenvolvimento para outras regiões do estado, e que eu acho que é importante a gente buscar desconcentrar também esse desenvolvimento. A nossa expectativa, dentro de todos os contratos que nós temos aqui, pré-contratos com essas empresas, na ZPE, nós temos hoje 6 pré-contratos. Esses 6 pré-contratos são empresas de porte grande, empresas multinacionais, de diversos. Tem empresas da Europa, dos Estados Unidos, empresas locais aqui também, empresas da... Inclusive já pagando uma espécie de aluguel lá dos terrenos, né? Exatamente, já estão pagando aluguel para fazer os seus estudos de engenharia, perfeito, avançando com o seu licenciamento ambiental. A nossa expectativa é que a primeira decisão final de investimento aconteça no segundo semestre do ano que vem, ou seja, quando as empresas de fato vão começar
as suas grandes obras de construção dessas plantas. Dessas 6 empresas, são investimentos da ordem de 24 bilhões de dólares no total. É muito recurso. Nós estamos falando aqui... Mais de 100 bilhões de reais. Mais de 100 bilhões de reais para serem executados aí ao longo aí dos próximos 10 anos, mas até 2030 a gente estima que sejam executados 8 bilhões de dólares. Tá. Fora a própria expansão do porto do Pecém, nós estamos, inclusive, com uma operação de crédito com o Banco Mundial para investir nos próximos 5 anos em torno de 1 bilhão de reais, só a parte do porto, para expandir a estrutura portuária. São mais 3 vezes que nós vamos acrescentar para poder receber toda essa carga proveniente do polo de hidrogênio verde, mas também da própria Transnordestina. Tá. E, além disso, adequar a área industrial para poder escoar esse hidrogênio e essa amônia que serão produzidos na ZPE até o porto, em torno aí de... são mais de 10 quilômetros de distância aí entre a área da ZPE, onde serão produzidos esse hidrogênio verde e o porto. Então, essa conexão também faz parte dessa operação de crédito. Perfeito. Você falou aí 6 empresas, né, grupos fortes, inclusive multinacionais, mas memorandos, que é aquele que assinam, aquela primeira ideia, contato, intenção, mais de 40, né? Isso, exatamente. Ainda essa semana assinamos mais um com uma empresa chinesa, que inclusive já está com um projeto. Uma potência, uma das maiores do mundo, né? Exatamente. Essa chinesa, inclusive, né? Que já está com um projeto em Russas de construção de um parque de energia solar. Perfeito. Essa empresa está tão animada com esse projeto aqui no estado do Ceará, que está buscando outras oportunidades, porque ela já é geradora de energia e agora está buscando outras oportunidades para avaliar a produção de hidrogênio, de amônia, enfim, de outras etapas da cadeia produtiva, né, desse complexo aí de hidrogênio verde. Professor Genésio, você tocou numa coisa muito importante e nós estamos falando aqui com o ex-aluno do ITA. Hugo Figueiredo é formado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E, recentemente, né, o nosso ministro da Educação, o ministro Camilo Santana, nos deu aqui essa alegria, esse privilégio de o presidente Lula, convencer o presidente Lula da importância da educação básica do Ceará. Você colocou muito bem. Não estamos ainda com a educação ideal, não. Precisa melhorar muito a educação básica no Brasil. A gente tem que ter um padrão internacional, né? Ainda não estamos bem do ponto de vista internacional. Mas no Brasil é a melhor escola básica, né? E por isso os nossos estudantes, o Hugo foi um deles, 40% dos alunos aprovados no ITA, mais ou menos, são do estado do Ceará. Já vem gente de fora estudar no Ceará, e inclusive no Farias Brito, né? E o Farias Brito, juntamente com a IDSA, fizeram uma parceria com o governo do estado do Ceará, e hoje nós temos escolas públicas, né? 3 escolas públicas cearenses, aí nessa parceria com o Farias Brito e com a IDSA, trabalhando também essa formação de alunos para passarem no ITA, não é? Isso é um privilégio para nós também. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, a participação da educação juntamente nessa visão, nova visão de desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável, de energias renováveis. Inclusive, um dos cursos do ITA será energias renováveis, né? É interessante, professor Arthur, que são todos temas de longo prazo. Né? Assim, você trabalhar a educação, você trabalhar uma criança para ela sair, se pensar da infância à universidade, vai mais 20 anos, alguma coisa assim. Se mestrado, doutorado, vai para 30 anos. Então, são projetos de longo prazo. Você pega projetos como o Transnordestina, um projeto que fica, infraestrutura que fica, porto, infraestrutura que fica. Uma empresa que está investindo bilhão, a ordem de bilhão, ela não vem para se aventurar em 2 anos, fechar a porta e ir embora. É algo para longo prazo, para 2, 3 gerações. Então, perceba, é o governo do estado do Ceará, e aí, mais uma vez, quando a gente fala governo, não falamos aqui de questões políticas, mas assim, de questões de instituição, né? O estado do Ceará se posicionando estrategicamente de forma correta, pensando em longo prazo. Então, mais uma vez, a gente tem pessoas de boa vocação, a gente tem uma posição geográfica privilegiadíssima, né? O presidente Hugo falou aqui, por exemplo, do Canadá, né, que tem hidrelétricas e tudo mais, mas eles têm um problema com o clima lá. Né? O inverno lá é pesadíssimo, dá menos 40. Você vem para cá, para o Ceará, você tem essa estabilidade climática, né? Às vezes um pouquinho quente, ok, mas é uma estabilidade climática. Você tem como planejar e utilizar esse favorecimento ambiental em prol do desenvolvimento. Então, bastante vento, bastante luz solar,
geograficamente instalado. Nós temos a maior quantidade de cabos de internet chegando no país aqui. Então, você tem data centers se instalando no estado do Ceará. Soma-se tudo isso, você tem uma potência bastante interessante para o desenvolvimento econômico, a priori, né? A gente fala muito de cifras, mas quando você fala de desenvolvimento econômico, você fala do desenvolvimento social, né? A gente tem um povo, se você pegar a grande estratificação, um povo ainda pobre, que precisa se desenvolver, né? E uma forma da gente desenvolver é com políticas de longo prazo. Não é uma política que você tem um pico e depois ela some, e aí você tem ali só uma curva de crescimento rápido, mas que não gera desenvolvimento. Você trazendo projetos de infraestrutura, aí sim você garante uma possibilidade de um desenvolvimento contínuo, né? E já está interiorizando, falamos aqui de Santa Quitéria, temos falado do agro, a Transnordestina, então quer dizer, você dá uma possibilidade de crescimento para a pessoa que está lá na ponta, precisando de sair daquela linha de pobreza, né, da linha da miséria, que ainda temos muito, e começa a subir o estado do Ceará como um todo. Perfeito. Hugo, Genésio, eu vou fazer aqui uma última pergunta para os dois, e você tocou agora numa área importantíssima, que é essa área da comunicação, né? E aí, sobretudo no governo Cid Gomes, né, foi criado esse cinturão digital. Talvez o estado do Ceará, percentualmente, seja o estado com maior conectividade, né? Você pode levar essa 5G para quase todo o estado do Ceará, para as escolas, para as instituições. E eu vi o governador Elmano de Freitas falando recentemente sobre a importância dos data centers, trazer essas empresas para cá, inclusive com possibilidade também do PECEM, né? Exatamente. Eu acho que o estado do Ceará ele tem um plano de longo prazo, que é o Ceará 2050. Sim. No Ceará 2050, ele estabeleceu como meta duplicar o PIB per capita até 2050. Isso porque o estado do Ceará, ele historicamente, né, tem estado numa armadilha em que ele não consegue passar da metade do PIB per capita. 4% da população do Brasil, 2% do PIB. Exatamente. Né? Então, dentro dessa estratégia de transformação acelerada, né, da economia para permitir essa duplicação do PIB per capita, encontram-se a transição energética, aproveitar essas oportunidades de geração de energia, de uma nova cadeia produtiva que está se formando no mundo, que é essa cadeia do hidrogênio verde, substituindo a cadeia dos combustíveis fósseis, né? E também a cadeia produtiva da tecnologia da informação. Perfeito. E dentro dessa cadeia produtiva da tecnologia da informação, ela tem uma conectividade com a transição energética, que são esses grandes data centers que precisam de muita energia para processar uma grande quantidade de informações, principalmente agora com a demanda da inteligência artificial. Perfeito. Essa energia tem que ser renovável. Daí a necessidade, né, desses data centers, né, que já estavam naturalmente conectados através dos cabos com o Ceará, também utilizarem a infraestrutura de oferta de energia renovável para o seu desenvolvimento, para a sua operação. Perfeito. Então, o estado do Ceará, ele não só é um polo adequado para o desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio verde, mas também para a instalação de data centers nessa nova fronteira da inteligência artificial. Então, nós estamos aqui com duas grandes oportunidades conectadas entre si, né, ou seja, uma infraestrutura adequada e que, juntando a educação, né, o investimento em educação que o estado do Ceará tem feito, né, dentro daquela estratégia de diferenciação aqui de produtos cada vez maior de valor agregado, que precisam de uma geração de conhecimento, de tecnologia, inovação na ponta, temos aqui um casamento perfeito. Infraestrutura adequada, oferta de educação de qualidade, né, seja começando aqui na pré-escola, na primeira infância, um esforço muito grande de desenvolvimento da primeira infância, depois no ensino fundamental, o estado do Ceará com mais de 80 escolas entre as 100 melhores do país, né, no ensino público fundamental, no ensino médio, escolas de educação integral, de tempo integral, exatamente. As universidades locais, não só as estaduais, a própria federal, o IFCE, né, e agora o ITA, totalmente alinhados com essas oportunidades de crescimento da economia, eu não tenho dúvida, né? Nós estamos diante aqui de uma oportunidade de transformação gigante da economia do Estado
e com uma expectativa de que a gente consiga dobrar o PIB per capita Ou até seja, 2050. Professor Genésio, aquela história do cearense migrar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para conseguir melhor emprego. O melhor emprego vai estar aqui, né? Vai estar aqui, né? A gente vai ter, são as vias do desenvolvimento, né? Se por um lado você tem a via intelectual, que já estava sendo fomentada e continua sendo cada vez mais fomentada, com o ITA e com grandes instituições se alocando aqui no estado do Ceará, você tem a via da energia verde produzida aqui no estado, que já é uma realidade, o hidrogênio vem para multiplicar esse fator. Você tem uma via logística com os modais aéreo, que nós somos também já um polo aéreo bem interessante, um polo da parte de portuário, né? Portuário, né? E de Ligando comunicação. aí os principais, e agora com a parte ferroviária, linkando o mar ao sertão, né? Literalmente. Então, também a via lógica, né? De desenvolvimento lógica com os dados, com a parte de cabeamento, enfim. Então, são as vias do desenvolvimento do estado do Ceará para que a gente possa deixar de ser um estado imigrante, né? Para um estado que atraia cada vez mais pessoas. Isso já acontece na educação, você falou bem. Né? Conheço pessoas que saíram de São Paulo para estudar no Ceará, no colégio aqui, para poder voltar para a universidade de lá ou para alguma outra coisa de lá. Né? E a gente vai ver agora não só a fixação do cearense no Ceará, mas também a atração de mentes para o estado do Ceará, e tudo isso reverbera na questão social, econômica, ambiental, né? Já foi muito falado aqui, enfim. Existem boas perspectivas para o estado e isso é muito bom, todos nós ganhamos com isso. Né? É isso então, Hugo? Sem dúvida, eu acho que o Ceará ele está muito bem posicionado nessas transformações que a economia mundial está experimentando. Então, o Ceará hoje, dentro desse contexto da neoindustrialização, a gente fala de industrialização a partir de energia renovável, dentro da transição energética, aproveitando essas novas tendências de inteligência artificial, que são os grandes vetores hoje de transformação da economia mundial, de agregação de valor, são esses. A inteligência artificial, processamento de dados, grande volume de dados, por um lado, e transição energética por outro. Perfeito. Então, o Ceará está totalmente inserido nessas transformações da economia mundial, numa posição de muito protagonismo. Então, nós estamos muito otimistas aqui que realmente a gente consiga acelerar o desenvolvimento do Estado. Perfeito. E trazer oportunidades aqui para a população. Perfeito. Dentro desse otimismo, eu quero aqui encerrar, lembrando agora a notícia recente, que o estado do Ceará foi o segundo maior PIB, né, durante aí o último ano, em termos de desenvolvimento industrial, mais de 7% de desenvolvimento industrial, e isso mostra, na prática, o que nós estamos conversando aqui. Essa estratégia que está sendo desenvolvida pelo governador Eumano de Freitas, dando continuidade que outros governos iniciaram e continuaram, está dando certo, e temos aqui a esperança de que a gente possa ter um estado mais desenvolvido, com melhores empregos, com menos desigualdade, né? Que é isso que nós temos uma expectativa muito positiva. Dessa maneira, eu quero aqui encerrar o nosso podcast de hoje, e na próxima semana nós voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana aí para vocês. Muito obrigado aqui aos nossos convidados.